Mentalidade vencedora é o tema dessa noite. Abra comigo sua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, apenas esse versículo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, e eu quero te falar sobre 4 pontos de uma mentalidade vencedora. E eu posso te assegurar que não é aqueles 3 pontos de alguém que entra no texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Não, eu vou entrar no texto, eu vou tentar ficar por ali, você vai me ajudar a pregar nessa noite. Sim ou não? Então dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado. Você já deu um sorriso para ele daqueles gostosos? Você deu um abracinho daqueles de urso nele? Você já deu um cheiro hoje? Você sabia que você que está nos visitando aqui pela primeira vez, nos visitando, porque eu já estou dizendo que eu sou parte da família aqui, é ou não é? Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite, conectado com as melhores pessoas que você poderia se conectar, para fazer parte da melhor família que você poderia fazer, porque essa não é uma igreja para você frequentar, essa é uma família para você pertencer, e você está conhecendo o único Deus que é poderoso para mudar a sua história. Aleluia! 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa verdade, obrigado pelo poder que há nas Escrituras. Eu oro para que o Senhor fale comigo, e eu quero ser apenas um canal, para que a tua igreja seja edificada nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, muda a mentalidade, transformando e alterando, afetando, provocando uma mudança de destinos. Pai, essa é uma casa profética, com uma visão apostólica, de um coração pastoral. Senhor, sela essa noite, com direções, com apontamentos, com impressões no Espírito, em nome de Jesus, amém. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Uma das coisas que mais me fascina na Bíblia, e quando nos aprofundamos nela, você vai descobrir que Jesus não nos deu poder e autoridade para que a gente sentasse num banquinho, deixasse o tempo passar e esperasse o arrebatamento chegar. Isso seria no mínimo monótono, chato, desconectado completamente da missão, sem criatividade alguma. É viver assim, é viver todos os dias como alguém que acorda pela manhã e tem uma atitude derrotista. Então entenda, hoje Deus vai acender a lâmpada do seu cérebro e vai iluminar todos os lugares obscuros e trazer a verdade no seu mundo interior, porque o primeiro mundo que precisa mudar é o seu mundo interior. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre liberta. Você conversa com uma pessoa e a verdade faz parte daquele relacionamento, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade, ela coloca tudo às claras. Então, que hoje seja um tempo de iluminação do seu entendimento, como Paulo orou na carta aos Efésios, pedindo para que fosse iluminados os olhos do coração, abrindo o nosso entendimento, para que a gente possa hoje ter uma perspectiva de futuro muito mais vitoriosa, uma mentalidade transformadora, uma chave de acesso que é virada, e quando essa chave é virada, você passa a tocar em áreas que outrora não eram tocadas, porque a grande questão do futuro não é sobre posses, a grande questão do futuro é sobre acessos. E você está aqui para acessar um futuro glorioso,
A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem aquilo que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. E quantos amam a Deus aqui? Então tudo colabora para o seu bem que ama a Deus. A grande questão do futuro não é sobre posses, mas é sobre acessos. E por falar em acessos, a Bíblia nos diz que somos embaixadores. É como um diplomata, e eu te faço uma pergunta: como um diplomata cumpre a sua missão? Qual seria a melhor maneira de um embaixador cumprir a sua missão? Primeiro, estando fora do seu país. O embaixador, quando ele está fora do seu país, é porque ele está cumprindo com a sua missão. A Bíblia diz em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, a tão conhecida oração do Pai Nosso, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra santificado, ela tem a sua origem em reverenciado. Pai nosso que estais nos céus, santificado, reverenciado, exaltado, glorificado seja o teu nome, nos céus, na terra. E a oração do Pai Nosso, ela continua dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua escola, na faculdade, assim na terra, na sua realidade, na janela de segunda a sábado, e não só no domingo, como é no céu. É quem vive uma mentalidade vencedora. É como esse embaixador que ele está cumprindo a sua missão quando ele está fora do seu país. Você olha para um policial, você vai perceber que um policial, ele é muito mais efetivo, não quando ele está na delegacia ou quando ele está no quartel. O policial, ele é efetivo, ou o efetivo da polícia está cumprindo a sua missão quando está na rua, quando está fora de casa. Porque quando eu estou em casa, eu estou de folga, eu estou de lazer, eu estou de descanso. Aliás, provavelmente eu já cumpri a minha missão. Você está nesse domingo, hoje aqui, em casa, como família, porque você já cumpriu a sua missão da semana passada. Mas uma nova semana chegou. E Deus sempre tem um vinho novo. Você não pode faltar um culto de domingo, porque o culto para você deve ser inegociável. Nós temos uma máxima lá no sul, que o culto é inegociável. Por quê? Porque eu estou sendo preparado para uma nova semana. E eu recebo aqui um vinho novo. Sempre vem uma nova direção, novos apontamentos. Então, meu irmão, chegou a hora, diga comigo, chegou a hora de trocar as minhas vestes de velório por um vestido de noiva. Ei, pastor, que negócio é esse? Sim. A igreja está sendo preparada para a volta de Jesus. É ou não é? A Bíblia diz que deve ser o nosso clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo só vai piorar, mas o reino de Deus que está dentro de mim e de vocês só melhora. Só melhora. Aleluia! Então chegou a hora de você mudar de veste, criar uma expectativa pela festa. Meu irmão, o noivo está vindo. Quantos creem que o noivo está vindo? Quantos creem que Jesus está voltando? Quantos creem que subirão com Ele para viver uma vida eterna? Mas Ele está vindo para uma noiva vitoriosa. Não é para uma noiva cheia de mimimis. Porque a miséria sempre quer companhia, é ou não é? Aquele que está vivendo um tempo difícil, ele fica torcendo: tomara que alguém esteja passando um tempo difícil junto comigo. Não, a igreja está sendo preparada como uma noiva vitoriosa que está trazendo o céu para a terra. Nós não somos uma igreja que vai sair correndo pela porta dos fundos, acuada com medo do diabo, que te contou um dia que vai entrar pela porta da frente com os 2 pés
e botando todo mundo para correr. Isso é um engano, que por muitos anos a igreja aderiu como uma teologia distorcida. Não, porque nós somos a igreja de Lucas 10:19, que diz: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Dá uma cutucadinha no seu irmão e diga assim: nada lhes fará dano algum. Aleluia! Então nós devemos enviar e liberar os filhos empoderados para fora da igreja. Tem gente que chega numa igreja como essa, tudo preto. O bispo de preto. Falei, como é que é a roupa lá? Ele falou assim, tudo preto. Vinha caráter, não é? A igreja dos góticos. É? Aí tem gente que fala assim, meu Deus, o mundo está entrando na igreja. Escute, se essa mentalidade fosse a de Jesus, ele teria que ser o primeiro a dar o exemplo e nunca vir no mundo. Que história é essa? Você percebe como a mentalidade da igreja, ela foi afetada por uma teologia distorcida? Se Jesus vivesse nos nossos dias, sem sombra de dúvida, a igreja dele seria bem parecidinha com essa. É essa igreja que precisa afetar o mundo, causando um impacto profundo na sociedade. Um impacto pelo amor, um impacto pelo carinho, um impacto pelo abraço. Tem gente que vem e recebe um abraço lá na entrada, e ali a vida dela já muda. Nós temos hoje na igreja, lá em Tubarão, uma senhora, que quando ela chegou num dia de chuva, bispo, o nosso time estava servindo no estacionamento com um guarda-sol. E quando ela abre a porta, e o nosso time está lá para que ela pudesse caminhar até a igreja, sem se molhar, ela diz o seguinte: essa é a igreja que eu quero para a minha vida. O pastor Rick Warren disse que nos primeiros 12 minutos você já decidiu se vai voltar ou não. Se eu morasse aqui, não tenha dúvida que eu voltaria. Na entrada eu recebo um sorriso, eu recebo um abraço, na entrada tem um aroma delicioso, as pessoas carismáticas, queridas. Eu fico impactado quando a igreja está afetando positivamente a vida das pessoas e provocando dentro de cada um a sua melhor versão. E o reino de Deus, ele vai crescer, e ele crescerá e avançará até encher toda a terra. Toda a terra. A igreja se levantará em unidade, maturidade e glória antes da volta de Jesus. E você sabe como que isso vai acontecer? É simples, através de pessoas improváveis. Numa igreja que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, iguaizinhas a mim e a você. Iguaizinhas a mim e a você. A Bíblia diz em Romanos 8,19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amigo, Deus te chamou para liderar, para fazer parte de um movimento chamado a Igreja de Jesus Cristo na Terra, e é Ele quem remove as suas frustrações. Se você chegou aqui com dores do seu passado, você não é o seu passado, você não é a sua dor, você não é a pessoa de 10 anos atrás que deu errado na vida. Se você chegou aqui divorciado, esse é um lugar de recomeço.
Se você chegou aqui arrebentado e quebrado, esse é um lugar de cura. Esse é um lugar de novas chances. Esse é um lugar de mudança, de superação dos seus próprios limites. Esse é um lugar que aceita aqueles que foram marginalizados pela sociedade, aqueles que vivem à margem, aqueles que ninguém daria uma nova chance. Nesse lugar há uma nova chance para você, para sua casa, para sua família. Aliás, Charles Spurgeon disse certa vez: o Espírito Santo jamais suportaria a acusação de ter atribuído ao seu santo nome o fato de não ter sido capaz de converter o mundo. Tem gente que olha e fala assim: esse camarada aqui, gente, ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que só falta se converter. Então falta tudo. Por outro lado, você vai ver pessoas que dizem assim: esse cara... Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, lá na tua igreja tem um monte de gente que é um caco, né? Eu falei: é um caco mesmo, porque lá Deus pega esses caquinhos que estão quebrados e Ele restaura, e Ele faz um vaso novo. Quem faz isso? A igreja. Não é uma ONG, não é uma empresa, não é um grupo de amigos, porque os amigos estão preocupados com o seu presente, mas a igreja empoderadora está preocupada com o seu futuro. É por isso que você vem num ambiente como esse e você é desafiado a sempre melhorar, a sempre dar um passo além. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem como botar na conta dele o fato de ele não ter capacidade para converter alguém, sobretudo aquele que parece que não tem mais volta. É justamente esse que ele pega e o nome do papai é glorificado, porque as pessoas olham e vejam: esse é um testemunho de mudança. Em pouco tempo, eu cheguei aqui na sexta-feira. O que eu tenho ouvido de pessoas improváveis, que tiveram as suas vidas mudadas e hoje causam um impacto profundo na sociedade, eu vou levar e guardar no meu coração como uma inspiração para o meu ministério. Parabéns, bispo e bispa. Vocês têm feito a diferença na cidade de Belo Horizonte, mas é só o começo, é só o começo. A gente percebe na Bíblia muitas pessoas comuns realizando ações extraordinárias e mais, trazendo um resultado inimaginável, acima da média. Eu falo daquelas pessoas que ninguém arriscaria dar uma chance, que dirá 2, 3 ou mais. Conta para mim, quem investiria ou quem acreditaria em Gideão? O símbolo da covardia. Quem promoveria Davi? O símbolo da incapacidade. Quando seu pai Jessé nem o mencionou no meio dos demais filhos para ser ungido como novo rei de Israel, quando o profeta Samuel bate na sua casa e pergunta: Jessé, mas não tem mais ninguém não? Na cabeça de Jessé, na mentalidade derrotista de Jessé, é claro que não tem como ser o Davi. Quem será que ajudaria Raabe? O símbolo da imoralidade. Mas você vai para Mateus 1 e vê na genealogia de Jesus o nome da Raabe cravado lá no meio. Porque Jesus acredita nas pessoas imperfeitas. Quem traria Jacó de volta? O símbolo da trapaça. Esse foi Jacó. Depois de enganar seu pai a respeito do seu irmão Esaú, enganou seu irmão Esaú, combinado com a mamãe, vai para a casa do Labão, do Lambão, não é? Que fica lá por 20 anos, 7 por Raquel, trabalhando. Aí o tio engana, trabalha mais 7, porque recebeu a Lia e gostava da Raquel, trabalha mais 6 pelo rebanho, mas chega um dia que ele fala assim: eu preciso resolver meu passado. Quem é que traria de volta um homem como esse?
Quem insistiria com Jonas, o símbolo da teimosia? Deus mandando ele ir para Nínive, e o camarada insiste em ir para Tarsis. Quem? Quem amaria Paulo, símbolo da perseguição aos cristãos? Quem será que chamaria Pedro? E é sobre Pedro que eu quero falar com você nessa noite. Pedro, o símbolo do destempero e do despreparo. Era o camarada bruto, era aquela pedra bruta, era aquela pessoa que ninguém ousaria dar uma chance. Esse era Pedro. Pedro é como você ter nas mãos um cartão cheio de compromisso, de conta para pagar, e está com o tempo apertado, tem que passar no caixa eletrônico, sacar o seu dinheiro para cumprir os seus compromissos. Aí você tenta uma vez e erra a senha. Aí você tenta a segunda e erra a senha. E aí você fala assim, vou tentar a terceira ou não? Se você tenta a terceira e erra, trava tudo. A conta vence, os problemas chegam, o caos está estabelecido. Quem era o Pedro? O Pedro era o cara da terceira tentativa. Era aquele cara que o tempo inteiro bloqueava a senha. Pedro, anda direitinho, corta a orelha do Malco. É ou não é? Pedro, não faz assim, Pedro. Aí Jesus vai lá, cola a orelha do cara. Quantas vezes você cortou a orelha de alguém e o bispo falou, não, filho, não faz, pega essa orelha, bota direitinho aqui, me ajuda a te ajudar. Os camarada bruto da terceira tentativa, sabe onde estão? Na igreja do Deus vivo. Porque Deus acredita, porque Deus é um Deus de novas chances, porque Deus é um Deus de recomeço. Essa turminha aqui vivia na terceira e última tentativa, sempre correndo o risco de travar tudo. Tem gente assim nessa igreja, bispo? Ou é só lá na Groenlândia? Aqui também tem, em Tubarão também tem, na igreja do lado também tem, na igreja de Jesus espalhada na face da terra também tem. Muita gente da terceira tentativa. O Timothy Keller disse certa vez, a igreja não é um museu de santos imaculados, mas uma enfermaria de hospital para pecadores quebrados. Mas há um consciente coletivo de tolerância com aqueles que todo mundo quer. As empresas, quando estão buscando um CEO de alto potencial, tolera muita coisa. Porque num consciente coletivo de que todo mundo quer o fulano, se tolera qualquer coisa do fulano. Mas eu quero ver dar uma nova tentativa, uma nova chance para aquele que ninguém quer. Esse é o lugar da Power Church, da igreja que acredita naqueles que são brutos, iguaizinhos a mim. Aliás, nós não temos nada de bom para oferecer, a não ser um coração aberto para dizer, Senhor, entra e muda tudo. Entra e bota ordem no meu mundo interior. Aleluia, aleluia. Agora é intrigante ver Deus levantando pessoas que nunca seria uma opção. Essa é uma das coisas mais fascinantes da Bíblia, é ver o tanto que Deus acredita nos improváveis. Gente da terceira tentativa, Pedro foi esse camarada, que podia travar tudo a qualquer momento, a qualquer momento. 1 Pedro capítulo 1, verso 13, eu leio novamente o texto que diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. O Bob Goff diz que o amor não registra erros, precisamos fazer as pazes com o nosso passado, antes de podermos fazer amizade com o nosso futuro. Pedro fez as pazes com o seu passado. E ele estava de bem para correr para o seu futuro. Dan McCollan disse certa vez, você está andando na velocidade da sua obediência. Então vamos lá, qual o segredo para viver
uma mentalidade vencedora. O que Pedro descobriu em tão pouco tempo, que eu e você precisamos descobrir? Qual foi a lâmpada acesa no cômodo ou nos cômodos, nos compartimentos do seu cérebro? É sobre isso que eu quero falar com você. Para viver uma mentalidade vencedora, em primeiro lugar, prepare a sua mente. Prepare a sua mente. A parte A do verso 13, portanto, estejam com a mente preparada. Você sabia que a tão renomada e conceituada Universidade de Harvard, essa instituição que jovens do mundo inteiro almejam estudar, a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos, a Harvard, foi consagrada ao Senhor pelos puritanos no dia 8 de setembro de 1636. Naquela data, os alunos estavam chegando para mais um dia de aula, cheios de gratidão a Deus por fazerem parte do grande propósito da escola, que era, abre aspas, promover o aprendizado e perpetuá-lo à posteridade, temendo muito deixar um ministério iletrado às igrejas, quando os nossos atuais ministros jazerem no pó, fecha aspas. Todos os alunos proclamavam orgulhosamente o seu símbolo e lema, que era Veritas, Cristo e Eclésia, ou seja, a verdade para Cristo e a igreja. Naquela ocasião, o governo de Massachusetts estabeleceu a Universidade de Harvard como uma universidade para a sociedade norte-americana. E fez de Veritas, Cristo e Eclésia, ou a verdade para Cristo e a igreja, o lema dessa instituição. No entanto, 200 anos depois, no aniversário do seu bicentenário, essa universidade que foi criada para um propósito, bispa, essa universidade que foi criada para um propósito muito lindo, o seu lema foi mudado para apenas Veritas, ou verdade. E a verdade tem sido até os dias de hoje relativizada. E a universidade mudou do reino de Deus para o reino do homem. Teve a sua essência e o seu DNA alterado. E você sabia que as mais famosas universidades do mundo todo, elas foram criadas com esse mesmo propósito: treinar os cristãos a se envolverem com o mundo a partir de uma mentalidade bíblica. Ludwig von Mises disse certa vez: inovadores e gênios criativos não podem ser criados em escolas. Eles são exatamente as pessoas que irão desafiar o que a escola os ensinou. Nós vivemos um tempo em que, por conta de ideologias distorcidas, as universidades foram tomadas por ensinos comprometedores e que têm causado muitas coisas maléficas às famílias. Mas nós temos um chamado, como igreja, de preparar a mente das pessoas para chegar nesses ambientes e desafiar, não de uma forma rebelde, mas colocando em xeque o que está sendo ensinado. Há 10 anos atrás, lá em Tubarão, nós começamos o Colégio Legado. 12 alunos, era apenas o centro educacional, com a primeira turminha, e de ano em ano nós estamos abrindo uma nova turma até concluirmos o Fundamental 2. Hoje, a nossa turma do 7º ano do Fundamental foi aquela que há 10 anos atrás era a turminha de 12 alunos. Hoje já somos mais de 360 alunos no Colégio Legado, através de uma educação por princípios, com o método Mackenzie de ensino. Já somos a 3ª escola mais lembrada na cidade. Concorremos no primeiro lugar com um colégio centenário, com 120 e poucos anos. Em segundo lugar, uma outra escola, que é a Escola da Universidade, com 60 anos. Em terceiro lugar, vem o Colégio Legado. Em 2021, nós vamos ter 500 alunos.
entraremos no ensino médio, estamos preparando uma nova geração para termos uma universidade. Porque nós temos um alvo: preparar a mente das pessoas. Porque acreditamos que uma mentalidade vencedora afeta quando provoca a mudança na sociedade. Em segundo lugar, para você viver uma mentalidade vencedora, fique pronto para agir. Fique pronto para agir. A parte B do verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. No livro The Tip Point, ou o ponto de virada, ou ponto de inflexão, diz que com uma pessoa com 10 mil horas de treinamento, ela pode se tornar especialista em qualquer área. 10 mil horas, então presta atenção, 10 mil horas de treinamento, ela pode se tornar especialista em qualquer área. Eu fiquei muito curioso, comecei a fazer conta, 10 mil horas de treinamento, o que significa isso? E aí eu comecei a pensar no Pedro, essa pedra bruta, que um dia estava pescando, e depois de uma noite frustrante, de tentativas e de nenhum resultado, Jesus, vendo toda aquela cena, entra no barco do Pedro enquanto ele está lavando a rede, se afasta um pouquinho, ensina a multidão, e depois que ensinou, disse assim: agora Pedro, você entra no barco, no mesmo barco, e você vai no mesmo lago, o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Quem já foi em Israel, o mar da Galileia é desse tamanhinho, pequenininho, e Jesus diz assim: você vai para esse mesmo lugar, no mesmo barco, com a mesma rede, nesse mesmo clima, você, Pedro, que conhece tudo sobre pesca, e eu, apenas um carpinteiro, lança as redes outra vez. Se fosse você, o que você faria? Quem é você para me dizer aonde eu tenho que lançar a minha rede? Não, mas você não faz parte desse grupo. Você faz parte daquele grupo como Pedro, que lança a rede e depois ele começa: gente, vem para cá, o negócio tá louco aqui, é muito peixe. E a rede começa a saturar de tanto resultado. É esse Pedro que passa por um treinamento. E aí, curioso, eu comecei a calcular 10 mil horas de treinamento. Se cada dia tem 24 horas, daria 416 dias. Ou seja, pouco menos de 1 ano e 2 meses. Mas o Pedro tinha que dormir, o Pedro tinha família, o Pedro fazia parte de uma sociedade. Agora escute, se Pedro andou com Jesus 8 horas, e pelo menos se deixou ser treinado por Jesus no processo de 8 horas por dia, você acredita que fecha exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio foi o tempo do ministério de Jesus. Você pega um pescador bruto, que ninguém dava nada, à margem da sociedade, depois de uma cena frustrante, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, segue-me. A Bíblia diz que ele larga tudo e segue a voz do mestre. 3 anos e meio caminhando com Jesus, um camarada bruto se torna um tesouro precioso. Pedro se tornou um dos maiores e mais influentes líderes da história cristã. Esse foi Pedro que aceitou o processo. Agora imagine o que pode acontecer com um improvável que aceita o processo. Seguramente eu te afirmo, ele é elevado ao topo. Ele é levado ao topo quando você exercita especificamente em um assunto, você cria um caminho por onde a criatividade e a sabedoria jorram. É nesse treinamento que os exercícios são repetidos. Eu venho do mundo do futebol,
E desde os 9 anos, eu sempre fui muito apaixonado por futebol. E uma das coisas mais fascinantes que o futebol me ensinou é o poder da disciplina do treinamento. Quando nós tínhamos uma jogada para fazer, nós passávamos durante aquela semana treinando inúmeras vezes a mesma coisa. É por isso que hoje, você que é um atleta de alta performance do reino de Deus, precisa diariamente repetir as mesmas ações. Você lê a Bíblia uma vez, você lê a Bíblia 2 vezes, você lê a Bíblia todo dia, aí você vai para o seu quarto, você fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Mateus 6 diz: e o seu pai que vem em secreto o recompensará. A recompensa pelo treinamento que você exerce, pela prática dos hábitos. Você sabia que o hábito é mais forte que a vontade? Sempre mais forte que a vontade. Eu sou uma pessoa que só funciona depois de tomar um banho. De manhã não me chama para nada se eu não tomei um banho ainda. O banho para mim é um gatilho, assim como para outros é uma xícara de café, para outros é escovar os dentes. Só que chega o inverno, quentinho, baixo cobertor, e aí eu tenho que sair cedo, só que eu tenho que tomar banho. E o que eu faço? Eu nem penso, porque o hábito de tomar banho é mais forte que a minha vontade de não tomar. Pastor, eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. O que é isso? Isso é demônio. Como é o nome dele? Eu não sei o nome dele, só leia a Bíblia que vai passar. Um dia, 2, 3, 10, chega uma hora que você fala assim: eu não consigo mais ficar sem esse negócio de Bíblia. Pastor, eu vou orar, e daqui a pouco eu estou orando e de repente, como é que eu faço? Continua dormindo ali, não tem problema. Daqui a pouco você vai estar descobrindo que o sono passa, inclusive quando você está orando. O poder do hábito. Então você prepara a sua mente, fica pronto para agir. Em terceiro lugar, calcule os riscos, porque você não é inconsequente, você não é irresponsável. Você sabia que lá nós batizamos uma pessoa depois que ela passa por 9 lições de primeiros passos? Porque nós não estamos preocupados em encher a igreja de pessoas, nós estamos preocupados em encher as pessoas de Jesus. Agora eu sei que uma vez que ela passa por um processo e ela decide aonde ela está entrando, a família que ela está pertencendo, o destino que ela vai seguir, eu não perco mais essa pessoa por nada. A Bíblia diz então, na parte C do verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Estar alerta é calcular os riscos, é você saber onde você está pisando. Agora, calcular os riscos não é viver com medo do inevitável, mas é perceber e eliminar o evitável. Por isso, 2 aspectos são fundamentais. O primeiro aspecto é ter uma diligência mental, o zelo e o cuidado na execução de uma tarefa. Você sabe o que você está fazendo, mas não só isso, também uma disciplina moral, que é justamente dominar o evitável. C.S. Lewis disse: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. O G.K. Chesterton disse certa vez: na beira de um precipício, só há uma maneira de seguir adiante. Qual é? É dar um passo atrás. E para terminar essa mensagem, para você viver com uma mentalidade vencedora, além de preparar a sua mente, ficar pronto para agir e calcular os riscos, aposte no melhor.
Se você tiver que apostar em uma coisa na sua vida, eu te garanto, não é na Mega Sena. Aposte na igreja, porque a igreja vai prevalecer. É sobre a igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a Power Church, que está em movimento de avanço e invasão na cidade de Belo Horizonte. E você faz parte disso. Você é família nesse lugar. Então aposte no melhor. E eu termino o verso 13 dizendo: e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Cristo foi revelado ao seu coração, sim ou não? Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso, aleluia. Isso enche o meu coração de esperança. O que é esperança? Esperança é a antecipação feliz do que é bom. Você sabe o que você veio fazer aqui? Antecipar a sua felicidade. Na cultura natural, ficar feliz e se alegrar com aquilo que aconteceu é o que as pessoas sabem fazer. Mas isso todo mundo faz. Agora a palavra bíblica para esperança é medida em uma alegria que se expressa antes que haja qualquer coisa para se alegrar.